Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 767, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 767, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, e vão ser feitos pela energia magnética, a energia pior que existe, e por isso são feras bravias, quadrúpedes e bípedes. E todos são filhos do eixo da Terra, e filhos do eixo da Terra é Exu, para espetar os materialistas com garfão na mão, para eles deixarem de ser materialistas. Porque o materialista pensa que a matéria tudo é, e a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas filhos do eixo da Terra são Exus, porque os materialistas não vão de jeito nenhum. Porque os materialistas não vão de um jeito, vão de outro. Porque os materialistas pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Estamos atravessando a fase de salve-se quem puder e se puder. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E por viver artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças dessas três energias. E no tempo que a energia elétrica comandava a natureza, tudo era muito baratinho. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural por ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E agora vão se transformar para a categoria de bicho irracional, porque são bichos mesmo. Toda a humanidade é bicho. E feitos pela energia pior que existe, são feitos pela energia magnética, a pior energia. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é assim, de transformações. Ninguém sabia de onde são. Estão sabendo agora, na cultura racional, que são do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza.
E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até serem, até serem preparados pela energia racional, que é a energia que está no comando, que está comandando a natureza. E o pensamento não foi feito para acertar. E a energia que fez o pensamento é a energia elétrica, para dar uma chuva de pau nos pensadores. Por isso, os pensadores vivem em desacertos. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o raciocínio e sonhar com o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e estão sendo destruídos por si mesmo, por serem da matéria um conjunto de matéria reunidas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia magnética para dar uma chuva de pau nos pensadores, para ele desenvolver o raciocínio e voltar ao seu estado natural. E a glândula pineal está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural. E o natural de todos é no primeiro mundo, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O furacão e tufão e tornados, isso tudo são males naturais da natureza. E nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformação e tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo está no seu fim, por isso muitos já estão sonhando que estão voando pelo espaço, transitando pelo espaço, mas vão transitar pelo espaço como energia, vão se transformar em energia racional. E por se transformar em energia racional, estão prontos para voltar ao seu mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Isto representa o fim dessa deformação e transformação racional, porque tudo tem princípio, tem fim, e chegou o fim de todos serem assim. Chegou o fim de todos serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido, voltarão ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. E todos, depois que o raciocínio estiver desenvolvido, aí estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza.
E há milhões de milênios que a natureza está preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até serem desenvolvidos pela cultura racional. Depois de desenvolvidos pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo de Deus é o mundo racional, e por isso Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Se estão aí como estão, Deus não é culpado, porque foram muitas vezes chamados à atenção e não quiseram dar atenção e ficaram como estão, um conjunto de ruínas reunidas que é por aí, que por si mesmo se destrói. Ficaram deformados e transformados do que eram, porque eram energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade pela energia que está comandando a natureza. Depois que estiverem com seu raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que era o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém sabe quem são. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. E assim é o mundo, porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe dizer o porquê que assim é. Ninguém sabe dizer de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabe de nada. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores. Esse mundo de matéria é um tesouro falido e por isso perderam o direito de viver. Estão aí expostos a todo sofrimento, sofrimentos horríveis e terríveis. E esse mundo tem um só dono, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Todos vão virar Exus. Por quê? Porque todos são filhos do eixo da Terra. E os filhos do eixo da Terra são Exus. E todos que passaram a se conhecer sabem que têm que desenvolver o seu raciocínio. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Existem os males da natureza, que é o câncer, a leucemia, o AIDS. Isso são males incuráveis da natureza. E os pensadores ainda não arranjaram remédios para a cura desses males. Tem remédio, sim, para remediar, e vem remediando até não poderem mais remediar. E este mundo teve o seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. E estamos no fim da existência dessa deformação, que vai tudo partir para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus são puras, limpas e perfeitas. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Todos, tanto faz os materializados como os habitantes do espaço. São Exus, porque são filhos do eixo da Terra. E filhos do eixo da Terra são todos Exus. E esses que já faleceram estão com garfão na mão, espetando os materialistas para deixarem de ser materialistas. Os materialistas encaram a vida como primeiro eu, segundo eu e sempre eu.
E é assim que os materialistas encaram a vida. Pensam que são imortais, pensam aquilo que não são, por vaidade e burrice, porque todo materialista é vaidoso, é presunçoso, é orgulhoso, é prosa, tem todos os defeitos, é contador de mentiras, é contador de lorota, tem todos os defeitos. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E a energia racional vai desenvolver o raciocínio desse povo todo. E esse povo todo vai voltar ao seu estado natural, depois que o raciocínio estiver desenvolvido, ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 768, volume do Histórico.